Átila Uno nasceu na Panônia, uma província do Império Romano, às margens do rio Danúbio, na Hungria. Ele era descendente de uma tribo nômade conhecida como Hunos, que se originou na Ásia Central e conquistou áreas da Europa no século II d.C., incluindo a área ao norte do Danúbio, onde Átila cresceu. Os Hunos, eles eram excelentes criadores de cavalos e adeptos de combate a cavalo, com espadas, lanças e arcos. Embora mais tarde ele tenha se tornado um monstro, a educação de Átila foi relativamente estável e segura. Ele e seu irmão Bleda eram filhos dos poderosos governantes do Império Huno. Isso fez com que os dois herdassem a liderança quando se tornaram adultos. Entre os anos de 435 e 440, ele herdou as terras de seu pai e de seus tios, juntamente com seu irmão Bleda. Durante os seus primeiros anos como líderes, Átila e Bleda travaram uma série de batalhas brutais contra o Império Romano, na sua busca pelo poder supremo. Infelizmente, a sua irmandade não foi duradoura, pois Átila providenciou o assassinato do seu irmão em 445, para que ele pudesse virar o único líder dos Hunos. Com o irmão fora do caminho, a megalomania do Átila ficou ainda mais forte. Ele virou líder dos Hunos no momento em que a principal potência do mundo antigo, Roma, estava prestes a ruir. Ele viajou por todo o leste e norte da Europa, saqueando mais de 70 cidades ao longo do caminho e expandindo as fronteiras do Império Huno. No auge de seu poder, em meados do século V, Átila e seu exército governaram vastas áreas da Sítia, Germânia e Escandinávia. O Átila ele contava com um forte aliado, que era o medo que os seus homens provocavam nos inimigos. Aí com isso, eles conseguiam altas somas em ouro simplesmente blefando. Em 447, Átila devastou a Trácia, pilhou monastérios e vilarejos e destruiu plantações. O imperador do lado oriental, Teodósio II, aceitou pagar um tributo anual em ouro e terras para evitar o avanço dos Hunos. Com o acordo garantido do lado oriental, Átila resolveu atacar o ocidente. Ele só precisava de um pretexto, que logo surgiu. A irmã do imperador romano Valentiniano, que se chamava Justa Grata Honória, foi presa depois de engravidar de um funcionário da corte. Pensando em quem seria um rival à altura do seu irmão para poder salvar ela, a Justa resolveu recorrer ao homem mais poderoso de que ela já tinha ouvido falar. Ele mesmo, cara, o rei dos Hunos, né? E enviou a Átila uma carta pedindo ajuda. Em troca, ela lhe daria uma fatia generosa do império. Só que o Átila, parece que ele interpretou esse pedido como uma proposta de casamento. E segundo autores medievais, ele chegou a exigir metade do Império Ocidental. Por volta de 450, Átila começou a marchar em busca do que achava que era seu, fosse Justa Honória ou fosse uma fatia do decadente Império Romano. Com ele seguiram mais de 300 homens, entre eles os agora aliados ostrogodos, burgúndios e alanos, além de alguns francos. O enorme exército invadiu a região do Vale do Rio Reno e não poupou ninguém. Essa aproximação dos Hunos fez com que os romanos finalmente começassem a se organizar. De repente, todo o destino da Europa estava em jogo. Se ganhasse, Átila teria caminho livre até Roma. Mas a superioridade numérica e a disciplina dos soldados romanos foram decisivas. Os Hunos foram derrotados. Átila, segundo a tradição, estava se preparando para cometer suicídio, caso seu acampamento fosse invadido. Só que o que aconteceu? Ele acabou recebendo uma mensagem de Aécios, um respeitado general romano, permitindo que ele e parte de seus homens se retirassem. Átila humildemente aceitou. Essa vitória sobre os Hunos deu a Aécios o título de o último dos romanos, mas sua tática de deixar o inimigo se recompor não foi nada inteligente. Átila invadiu a Itália em 452 e destruiu várias cidades, entre elas Milão. Só que aí aconteceu alguma coisa estranha, porque ele estava a cerca de 200 km de Roma. Só que depois de 13 dias acampado, ele deu meia volta e foi embora. Não se sabe por que Átila não seguiu em frente até Roma. Pode ser que ele estivesse doente demais para isso. Antes que pudesse partir e tendo tomado para si uma nova esposa, provavelmente uma princesa visigoda, Átila teve uma hemorragia estomacal. No dia seguinte ao casamento, o homem mais temido do mundo morreu. O reino de Átila desmoronou imediatamente.
Em uma série de batalhas, os filhos de Átila foram vencidos por outros povos bárbaros. O Império Romano não teve um destino muito melhor. Ele também acabou depois de uns 23 anos depois da morte do Átila. Depois que o Átila morreu, os hunos enterraram Átila em 3 caixões, como se fosse aquela boneca russa que tem várias camadas. O exterior do caixão era feito de ferro, o meio era de prata e o interior era feito de ouro. E o enterraram em um local misterioso. Quando Átila morreu, o Império Huno abrangia a Ásia Central até a atual França e o Vale do Danúbio. Em todo o Império Romano do século V e também nos territórios bárbaros, o povo tinha muito medo do Átila e do seu exército. E isso fez com que surgissem muitas histórias esquisitas sobre eles. Um dos boatos mais conhecidos era o de que ele e sua tropa comiam carne crua. E eles usariam a carne crua como sela, ou seja, eles montavam em cima enquanto cavalgavam. E quando tinham fome, eles iam e pegavam uma lasquinha para comer. O pessoal achava que eles dormiam em cima dos cavalos, comiam em cima dele e faziam suas necessidades em cima dele, né? Dos cavalos. Outro relato que chegou a ser reproduzido em pinturas por mestres como Rafael foi o do encontro entre o Papa Leão I e Átila. Segundo a lenda, ambos teriam batido um longo papo, em que o Leão I teria convencido o flagelo de Deus a não destruir Roma. Átila realmente recebeu o Papa em seu acampamento, mas ele não invadiu Roma por outro motivo. Alguns de seus comandantes, incluindo ele, estariam doentes. Isso daí fez com que eles se retirassem. Fala, rapaziada, beleza? Muito legal esse resumo da história do Átila, né? Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Se não curtiram, deixa um dislike aí para ajudar o amigo. Vou melhorando a cada vídeo, se Deus quiser. Então é isso aí. E segue nós também para dar aquela ajuda. Valeu?